Pronto, tudo certo. Então, hoje, dia 26 de novembro de 2021, nós vamos dar início à entrevista com a professora Socorro Batista, professora de História. De antemão, eu gostaria de agradecer, professora Socorro, pela sua disponibilidade. A gente sabe que esse período de final de ano, inclusive, é o período mais corrido, né, da escola. Com Mas todos. será um prazer, né? Então, a gente agradece bastante sua disponibilidade. Professora Socorro, a gente queria inicialmente saber um pouquinho das suas primeiras memórias, né? Quem é a professora Socorro? Onde nasceu? Quais são suas primeiras lembranças da infância? Bem, eu sou potiguar, né? Papagirimu, assim, muito fervorosa, né? Nasci em Natal, de uma família com 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Eu sou a caçula dentre elas. As minhas memórias, elas não são muito distantes. Eu teria só da minha infância a partir dos 6 a 8 anos de idade, né? Uma família que nós tivemos uma afetividade muito forte, muito presente, por parte de pai e de mãe, e crescemos dentro de um direcionamento de confiabilidade entre pais, meu pai sempre dando a liberdade e autonomia para as meninas, que isso é muito raro, né? Só para destacar como foi a nossa formação, eu não saberia dizer a data, o período, mas no surgimento do Parque das Dunas, né, aquele famoso Bosque dos Namorados, né, meu pai colocou as 3 meninas dentro de um automóvel e disse para nós: vamos conhecer um espaço onde vocês não devem vir para cá encontrar os rapazes. A partir disso, se vocês forem vistos aqui, já sabem o que estão buscando. Então, assim, uma confiabilidade que nos trouxe uma certa autonomia, né, para a nossa formação e construção de quem nós somos e o que nós queremos, né? Então, dentro dessa liberdade, eu diria que talvez me trouxe uma entrada tardia na academia, né? Eu primeiro constituí família, tenho 3 filhos, sou mãe de 3 rapazes, sou casada há 35 anos, com essa carinha de menina. Meu filho mais velho está com 30 anos de idade e o caçula com 25 anos. Eu entrei na academia com 39 anos, foi por opção de ser mãe, primeiramente, até porque eu não podia ter filhos, e quando abracei a causa, investi, né? Quando eu entrei na academia, o caçula já estava com 10 anos de idade, então eu digo, agora vou investir na minha formação. Tem uma frase que eu acho muito bonita, dita por um dos meus filhos, é assim: mãe, você, outro dia, era uma dona de casa, e hoje você está conquistando seu espaço. Então, isso impulsiona demais a gente para aquelas escolhas, né? Então, eu estou agora no caminho que eu posso investir, ele já sabe caminhar com os próprios pés. E a consciência de que filho a gente cria para o mundo, né? Então, assim, depois daquele início, com 39 anos de idade, fiz o curso de História na Universidade de Potiguar, posteriormente fiz 2 especializações na área, uma em História do Brasil e outra em Teoria e Ensino da História, que me trouxe, assim, eu diria, uma habilidade do uso da transposição didática em sala de aula, porque a minha formação é até o ensino médio, no caso, no pré-vestibular, mas eu atuo entre o 6º e 9º ano. E a gente percebe que, principalmente o ensino de história hoje, ele precisa muito dessa empatia, relação professor-aluno, muito direta,
você tem que levar o aluno a construir a sua compreensão dos fatos, né? Eu converso muito com eles, se eu me distanciar muito, me puxem, viu? Fique tranquila, fique à vontade. Eu converso muito com eles de que, quando eles me perguntam, professora, quem foi Hitler, quem foi Vargas? Eu digo, quem vai me dizer são vocês, porque a historiografia, ela está ao alcance de todos nós, basta que a gente busque. Agora, você precisa construir essa imagem, né? E assim, eu sempre uso a frase de que o conhecimento é uma via de mão dupla. Ninguém faz nada sozinho. Mesmo na sala do sexto ano, ele sempre nos acrescenta algo. Com o acesso que eles têm, a nossa rotina muitas vezes não nos deixa estar tão atuais quanto eles que estão 100% antenados, né? O acesso à internet é esse conhecimento vastíssimo. E a minha experiência tem sido em volta de tudo isso, de compreender e aceitar que não é pela nossa formação que nós temos o compromisso de sabermos de tudo. Nós somos aprendizados, diariamente esse aprendizado ele vem, né? E por ter entrado na academia já com uma certa idade, enquanto isso, a gente buscava leituras, conhecimentos, né, conhecimento de vida, perceber que a partir do outro você também está em formação e limites, respeito, tudo isso. Acredito eu que essa maturidade tenha vindo daquela educação que eu comentei a respeito da autonomia que o nosso pai, no caso, nos dava, né? De termos um namorado e ele simplesmente perguntar, e aí, como é que é aquela pessoa, né? Tá tudo bem? Então, eu acho que essa formação, ela nos traz a segurança de quem nós somos hoje. Acredito que tenha sido dentro desse olhar. Socorro, você nos fala da Socorro quando escolhe, né, ser professora, mas Socorro estudante, como é que era a relação de Socorro com a escola? Assim, logo quando você entrou e depois também quando você já foi ficando mais velha, a relação com o que você tinha com a própria história que era ensinada na escola, como é que foi isso? Você começou a estudar já no que seria a primeira série ou você fez algum momento anterior? Fiz todos os níveis de base, né? É, a, eu diria que naquela época não era quinto, sexto, sétimo ano, né? Não tinha o quinto, era da quarta série para o quinto, admissional, né? Eles que chamavam, não lembro Exame de mesmo. admissão, né? Pronto, exame de admissão, né? É, quando eu passei para a sexta série, para sexto ano já não tinha mais, para a sexta série não tinha mais o exame de admissão. Estudei em escola pública, né? Me considero que nesse período também estava focada no ensino, no aprendizado. Terminei o ensino médio em escola pública também. Poucos anos depois me casei, e aí o investimento foi familiar. Esse distanciamento para entrar na academia foi em função de ter me casado jovem, né? Me casei, completei 20 anos em um dia e me casei no outro, né? Hoje a opção para o casamento já é bem mais tardio, e na academia, por ter entrado com uma maturidade já com 39 anos, eu me desdobrava para tentar nivelar ao conhecimento dos jovens que estavam ali ao nosso lado. Então, tínhamos três pessoas nessa faixa etária, duas pessoas mais velhas que e eu fiz uma parceria muito bacana com uma jovem na época de 18 anos, 19 anos, que foi minha parceira de monografia, né? E assim, enquanto ela lia um livro, eu buscava ler 5, 6, eu queria estar lado a lado ali, podendo discutir teu conhecimento tanto quanto ela. Então, assim, foi um crescimento que eu precisei buscar, de fato, pela lacuna de tempo, não de busca, mas de tempo, né?
E Agora, no período que você estudava na educação básica, Socorro, você já tinha, assim, você já gostava de história, tinha uma relação com o ensino de história já quando você era estudante, ou não? nesse contexto, nós estávamos com o OSPB, Estudos Uhum. Sociais, né? E eu já criticava, né, esse olhar dessa formação, né? O porquê de estarmos sendo direcionados, o perfilar para o hino nacional, o, eu diria, a oração, né, entre as aulas, todo aquela que está enquanto base de ensino religioso, mas eu já me incomodava o porquê de não ter, e talvez seja isso que me leva a buscar construir uma visão analítica do meu aluno e não, né, apenas aprovar tudo que nós estamos discutindo em sala de aula. Então, essas minhas vivências, hoje, quando eu trabalho o regime militar, a ditadura militar, a gente faz esse contraponto de como foi a minha realidade na minha formação de base e hoje, né, experiências que a gente discute com pessoas da época do que passou durante o regime e que hoje a situação política nem todos conhecem a fundo, e aí naquela época também nós não sabíamos o que estava acontecendo. Eu casei em 1986, não tinha consciência do que era a realidade política da época, né? Então, o olhar externo, o olhar de fora, hoje já os próprios alunos já dizem assim, professora, se a senhora tivesse essa consciência do que era, né, o regime, do que talvez olá, Jocasta, Seja talvez bem-vinda, Jocasta. tivesse outra Boa compreensão. tarde, professora. Deixa eu tomar uma água. Acho que dá para ouvir agora, Boa né? tarde, Joca. Dá sim. A gente começou, o Socorro está falando um pouquinho do período da ditadura, que ela estava naquele momento da transição, assim, para a redemocratização, era quando ela estava se casando, mas ela ainda não tinha muita consciência daquele contexto. Desculpa interrompê-lo. Não, tranquilo. Eu deixo a câmera ligada ou desligada? Pode deixar ligada, pode ficar à Tá vontade. ok. Tá ok, então. Olá, Socorro, prazer. Querida, é um prazer estar com vocês. Então, igualmente. Então, assim, quando vocês, no início, né, perguntarem o que levou você a optar pelo curso de História, né? Nadson, meu irmão, é um referencial dentro de casa, ele sempre foi. A minha memória é de que Nadson estava a todo momento lendo o Almanaque Abril. Lembra da Bíblia da época, que era um volume enorme, e Nadson Imenso. desaparecia dentro de casa, e nós encontrávamos Nadson dormindo sobre aquele volume, e o que perguntasse para ele, ele sabia tudo. Então, ali foi o despertar, né? E as formações que ele foi em busca, eu dizia muito para ele, Nadson, eu agora já tenho 3 diplomas, que são meus filhos, agora eu vou investir, né, na minha formação, vamos... aí foi até eu diria, uma orientação, né? Ele, por que você não faz história? Porque eu sempre fui inquieta de não estar ali, sim, senhor, não, senhor, vamos analisar, vamos discutir. Meu esposo diz que eu sempre respondo perguntando, ao invés de afirmar o que ele quer saber, né? Quero sempre saber o porquê daquele questionamento. Então, foi isso. Ele é uma Natson referência. é mais novo ou é mais velho que a senhora, dona São Socorro? 11 meses mais velho. Menina, bem pertinho. Minha mãe teve simplesmente 13 filhos, mas, como se diz, estamos em 6. Natson 11 meses mais velho, e eu dizendo sempre, olha, que eu vou, assim que eu puder, eu vou também correr atrás, né? E brinco com ele, digo, passa que eu quero pisar no teu rastro. Assim, eu acho que foi um estímulo, né? Foi um apontar, vá por essa vertente, talvez dê certo para você, porque você é muito inquieta, muito busca questionar sempre. E eu percebo que a historiografia é isso, nada pronto e acabado, né? A gente buscar sempre uma referência para errar menos. É isso que eu defino para os meus alunos.
professora, por que estudar história? Para que a humanidade erre menos, né? Quando a gente vai analisar o que foi feito, o que foi construído, o homem por si só, ele não consegue ocupar sem interferir. Então, eu acho que é analisar tudo para errar menos, e que todo esse conhecimento vai servir para a sua vida, para um reflexo social, político, econômico. Então, é essa consciência que a gente busca, levá-los a essa reflexão e se perceber também enquanto ser, né? Seja Socorro, a faixa etária que for. você casou bem jovem, né? Você relatou aqui com 20 anos, e naquele momento você fez a escolha pelo matrimônio, você não chegou a cogitar a ideia de uma carreira em paralelo ao casamento. Naquele momento não era algo que você vislumbrasse, o magistério ou outra carreira. Acredito que não, porque eu não podia ser mãe. Então, veio esse investimento primeiro, né? Em descobrir o porquê. E quando eu engravidei, eu tive os 3 filhos em 5 anos. 3 filhos em 5 anos, e aí foi, vamos dizer, investir neles, né? 3 crianças muito pequenas em casa. Quando o mais novo, como eu havia comentado, completou 10 anos de idade, aí foi que eu me senti segura para buscar, né? Como eu havia falado quando eu entrei na universidade, nós tínhamos pessoas mais velhas e mais jovens. Tive uma parceira muito presente nas nossas discussões, e nós terminamos o curso, eu diria que ali meandos a Laura. É Laura, é? Porque a Isso. gente sempre queria superar, não os outros, mas as nossas limitações, né? Porque a gente precisava estar se sentindo segura para as discussões que viessem, né? Tanto é que eu terminei a graduação em 2007, e 2006, eu já estava na especialização. A gente começava bem antes, e já terminei quase próximo à graduação, assim, pela sede de busca, né? De querer estar ali lado a lado, e não sendo desafiado pelos colegas. Ok. Duda, você gostaria de fazer uma pergunta à professora Socorro? Professora, a senhora foi falando, né, que o professor Nadson foi o seu principal motivador ali na escolha da carreira como professora de história, mas na sua infância ou em outro momento, a senhora pensou em ser professora ou seguir outra carreira? Na minha formação, nós fizemos o curso profissionalizante, né? Eu optei por auxiliar de administração na época, fiz no Anísio Teixeira. Então, a gente investia em querer trabalhar, entrar no mercado de trabalho, era um incentivo da época, até porque hoje eu consigo olhar para trás e identificar o porquê do estímulo profissionalizante naquela época, né? A resposta nos traz o período do regime, tudo, o investimento na área tecnológica, o acesso ao mercado profissionalizante. Então, eu fiz administração, não exerci, não desenvolvi, e não posso dizer que não, porque a minha família tinha comércio e a gente sempre estava ali dando suporte da formação que eu tinha, né, em auxiliar administrativo. Tive várias oportunidades também de atuar com esse conhecimento. Trabalhei por 2 oportunidades no Banco do Brasil, então ali eu também pude desenvolver dentro da área profissionalizante, mas a docência, né, a busca pela formação em ser professora de história, ela veio um pouco mais adiante. Né? E assim, sempre investindo, buscando ler. Na época, era diferente a minha busca, não era pegar um autor para fazer a leitura. A gente tinha acesso ao quê? A Veja, super interessante, a atualidade, era isso que a gente tinha acesso.
Não era aí a uma biblioteca e escolher um livro para você se aprofundar de uma temática específica. Era o cotidiano, era a questão de você estar conhecendo o mundo através daquele material. Socorro, isso foi nos anos 80, né? Que você conclui o segundo grau, a época? Isso. Terminei em 85 e casei em 86. Inclusive, meu esposo era meu professor. O investimento foi total, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi essa história, Socorro? Você conheceu seu esposo ainda na escola? Na escola, né? Ele era meu professor, Nonis Teixeira, professor de contabilidade, e aquilo, a habilidade dele de se relacionar com a disciplina e com os alunos, porque ele era jovem, ele começou com 17 anos de idade, né? Já estava, eu me casei com 20, ele estava com 26. E, assim, a linguagem que ele usava para a forma de transposição didática, vamos dizer assim, de conhecimento, encantava, né? Chegar com um papelzinho de chiclete e fazer a chamada ali, anotar só quem faltou e não interessava quem estava presente, mas para nós nos encantava. Então, foi assim, em menos de um ano eu me casei, eu diria, né? Casei em 86, 35 anos, né? Então, o investimento também foi muito mais familiar, né? Nessa empleitada. E muitas vezes nós brincamos, porque eu digo, os meus diplomas estão sempre alinhados ao convívio familiar, porque é o estímulo, é o incentivo. As meninas, eu acho que não estavam aqui quando eu citei a frase dos meus filhos, que me deixa muito emocionada sempre que eu digo, mas é o que impulsiona. É você saber que você está fazendo a coisa certa, a escolha naquele momento, né? E esse investimento, eu tive várias experiências de cunho também de pesquisa. Eu atuei durante 7 anos no Laboratório de Estudos Históricos da Universidade de Potiguar. Então, ali a gente estava sempre em aula campo, acompanhando pesquisa para TCC, como vocês estão fazendo agora, esses investimentos e projetos. Nós tínhamos vários projetos também em andamento lá e a gente estava sempre presente. E isso foi o que me motivou a buscar as especializações, porque me inquietava eu estar auxiliando na produção do outro e olhava para mim e eu dizia, agora eu vou, né? Agora eu tenho que investir em mim também. Então, assim, foi sempre uma após a outra, dentro da busca pela formação. Não busquei o mestrado, por ser dona de casa e também por trabalhar 3 turnos e o sábado pela manhã. Então, 7 anos da minha vida, eu tive essa carga horária, né, exaustiva, vamos dizer assim, 44 horas semanais e ainda tinha a busca pelo conhecimento. Todas essas especializações a gente buscava não estudar, não trabalhar no sábado, estender a carga horária semanal para poder fazer a especialização. Então, foi um investimento que eu acredito que tenha bem mais valor, né, nessa busca e nesse resultado, porque a gente estava ali com interesse mesmo, né? O que eu quero para a minha vida, né? Vamos Maria Eduarda, fale alguma coisa. Antes de você, Maria Eduarda, de eu passar novamente para você, eu queria fazer só mais, tirar uma dúvida com a professora Socorro, porque ela falou que tem a formação em História e que, inclusive, né, é uma área que gostou, que se envolveu, porque provoca esse pensamento mais crítico, mais reflexivo, mas você também comentou, Socorro, que fez a formação em Pedagogia. Eu queria entender o porquê, qual o motivo dessa escolha, se foi antes ou depois de História, e o que lhe motivou a buscar também essa formação, que eu não sei se foi a primeira ou a segunda. Foi a segunda. A primeira foi História, fiz especialização em História do Brasil, depois Teoria e Ensino da História, e veio Pedagogia, né?
Assim, a compreensão que eu tenho é que todo educador deveria ter essa formação em pedagogia. Quando a gente fala na questão da transposição didática, a pedagogia me auxilia muito nessa dinâmica com os nossos alunos na formação do 6º ao 9º ano. Minhas aulas, eu diria, eu trabalho com palavras cruzadas, forca, jogo da velha, né? Minhas avaliações, como a gente pode dizer nesse sentido, elas são contribuiu para uma ludicidade dentro dessa minha dinâmica, dentro da minha prática, né? Porque eu digo sempre para eles que o que é prazeroso a gente aprende bem mais fácil. Só, não sei se vai caber aqui, mas eu acho que é exemplo de vida e de experiência profissional. Ontem mesmo eu estava fazendo uma revisão com o meu 6º ano, e eu simplesmente peguei uma bolinha de papel improvisada, coloquei várias palavras no quadro e abri para aquele aluno que tivesse interesse pegar aquela bolinha, jogar em uma palavra e discorrer sobre o que ele sabia sobre aquele tema, né? Então, assim, a ludicidade dentro do ensino de história, construindo saberes, motivando esse aluno a sentir prazer no que ele está fazendo. E naquele momento eu percebia que a disputa por espaço e mostrar o que eu já sei, porque nós estamos no período avaliativo na escola, que a nossa sondagem vai ser terça-feira, e eles estavam disputando espaço e corria, ia fazer uma leitura e trazia um complemento da fala do colega. Então, a formação em pedagogia ela veio depois, mas veio também por uma sede de beber nessa fonte, de querer quebrar, descontrair o que nós fazemos em sala de aula enquanto formação do ensino de história. Por trabalhar no Laboratório de Estudos Históricos, eu tive a oportunidade de atuar em uma brinquedoteca, porque a Universidade Potiguar ela tem uma só gestão para as 3 formações, pedagogia, história e letras. Então, eu circulava por aquele, bebia em todas as fontes. E nesse período da experiência da brinquedoteca, nós fazíamos projetos com alunos de história, de pedagogia e de letras, porque a minha compreensão é de que precisa estar prazeroso, esse ensino precisa ter uma quebra, né? Quando eu delego ao aluno a responsabilidade dele vir à frente dos demais, se posicionar por uma única palavra, o que é que ele adquiriu enquanto conhecimento, e ele trazer essa exposição e disputar espaço, porque eu quero, professor, eu quero ir até aí, né? Então, acho que a pedagogia ela veio a somar dentro desse olhar lúdico. A minha revisão, que eu também preparei o material impresso, lá tem uma pescaria, lá tem o garotinho segurando uma vara de pescar, com as palavrinhas, e esse aluno vai encaixar essas palavras dentro de um contexto histórico. Então, foi dentro de aliar, né? Aliar esse prazer em fazer, né? Para estimular essa busca. E esse olhar eu sempre tive dentro a minha atuação é do 6º ao 9º, e eu levo para os alunos do 9º ano a mesma técnica, e eles adoram. Eu direciono, me puxem de volta se eu estiver indo muito distante, viu? Fica à vontade. Por exemplo, quando a gente está falando de experiência, né? Meu aluno, eu chego para ele e digo assim, olha, abra o material na página 50, leia todo esse contexto histórico. Agora, todo mundo vai fechar esse material e eu vou colocar uma frase dessa página. E aí nós vamos para uma forca. E eles vão tentando preencher essa lacuna, e nós criamos possibilidade de pontuação. A letra A tem 3 letras A, você tem 3 pontos. Dividimos grupos para que eles fiquem naquela disputa, e aquele grupo que conseguir fechar a frase conclui com 5 pontos. Mas o que explicar o contexto teórico derruba tudo que já foi construído. Então, assim, para responder em relação à busca pela pedagogia, foi essa sede
de querer desconstruir aquela formação no conhecimento histórico linear. Só pode isso, você não pode enxergar do lado, você... Então, eu posso dizer que sou realizada pelo que eu faço, né? Não saio da caixinha, porque a gente sabe que eu trabalho em instituição privada, e nós temos o compromisso de bater capa, que é o que a gente chama. Por ser coordenadora e professora, eu mesmo me policio para não sair muito da caixa, mas levo a eles essa possibilidade de se soltarem. E digo muito para eles, você precisa construir a sua compreensão, porque quando você vai ser avaliado em função de algo, você não precisa usar a fala do outro. A partir do momento que você sabe o que você está dizendo, você interpreta toda e qualquer análise. E essa linguagem eu uso para os pequenininhos do 6º ano até o do 9º, que está na transição para o médio. Né? São todas as aulas assim? Claro que não. Nós temos um momento que é só formação, só teórica, mas aí quando chega o momento de, vamos dizer, do contraponto, de saber até onde compreenderam, esse soltar, né, as amarras, deixá-los um pouco mais à vontade, tem funcionado muito. Né? Sabemos que passamos agora por esse período de pandemia, não funcionou, porque nós estamos com as aulas híbridas, eu tenho aluno em casa e aluno lá. Então, como é que eu fiz com esse aluno que estava no online? Coloquei todas essas caixinhas, e assim, a ludicidade ela não está apenas na bolinha, no jogar, no escolher, mas aí eu coloco imagens, navios, sol, pirâmide, seja o que for, com essas palavras. E aí quem está em casa sinaliza qual a palavra que quer falar. Professora, posso complementar a fala do colega? Pode não, você deve, né? Ele pode estar ali pesquisando, mas ele está contribuindo para que o outro também enxergue mais do que o que disse. Né? É simultâneo, Socorro? Quem está na sala Isso. E quem está em casa? Está em casa, Como é que você percebeu? Acho que deve ter que se desdobrar para conseguir dar conta dos dois ao mesmo tempo. Desafiador. Enquanto professora, enquanto coordenação, né? Principalmente na minha faixa etária, que não tinha essa habilidade, essa aproximação com o tecnológico, né? Nós tivemos alguns treinamentos para o uso da plataforma, mas o que é desafiador é você saber lidar com crianças que... qual foi a tática que eu usei, a técnica? Saber o momento de fala, com quem está online e com quem está no presencial. Tem colegas que simplesmente vêm aqui e desligam o microfone. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que você que está em casa tem que entender que aquele momento é de quem está aqui. E quando eu estou aqui, eu tenho que estar olho no olho com o meu aluno. Eu não posso simplesmente estar aqui, olha, isso, e vou esquecendo de vocês. Essa empatia, esse olhar, essa confiança, essa credibilidade eu preciso ter. Não é fácil para quem está em casa em aula remota. Não é fácil, né? E foi um desafio para todos nós. E assim, primeiro, reclamações de pai, eu não estou ouvindo, ela está falando baixo, se distanciou, está lá no quadro, só escreve, eu não vejo, né? Então, como o nosso material está na plataforma, o momento que eu preciso me distanciar, eu vou e abro o material, olha, dê uma olhadinha aqui, que eu estou agora nesse momento com quem está no presencial. A fala vai ser nesse momento para todos, então aí eu fico mais diante da câmera, assim. Foi desafiador mesmo, né? Principalmente para a minha faixa etária, que eu admito, não, isso vem com o tempo, essa soltura, esse chegar e articular e nos movimentar diante da câmera, isso demorou bastante, mas é uma experiência para o resto da vida. Né? Eu brinco com eles, como eu trabalhava no laboratório e nós tínhamos várias palestras, quantas palestras a gente deu para um público enorme, quantas palestras a gente recepcionou e foi ali no microfone e falou, e quando chega ali diante de um grupo pequeno, a gente trava, né? Com habilidade, experiência de sala de aula vasta, mas a gente não tinha esse experimento, a gente não tinha isso
como prática, né? Então, e você também percebeu os colegas, quais as estratégias que estão sendo usadas pelos demais. Como eu estou também na coordenação, colegas dizendo, professora, eu cheguei, coloquei uma pilha de livro de um lado do outro, coloquei um vidro e ali eu estou colocando meu celular e transmitindo, quer dizer, mil e uma forma de se fazer, né? Não é só estar aqui, abrir e dizer, vá por esse caminho que eu vou por esse, não. Foi muito desafiador, mas é um experimento, uma experiência, né? Que a gente vai levar para o resto da vida. Estamos agora nessa transição de continuarmos ou não com as aulas remotas, mas até hoje a escola que eu trabalho, ela mantém. Nós respeitamos a opção familiar de permanecer em casa. Agora, isso em função da Covid, não de problemas pessoais, viagem, não. Online é para quem está amparado devido até a nossa avaliação, ela acontece online para quem precisa permanecer online. Entendi. Meninas, se vocês quiserem entrar para o terceiro bloco de perguntas, fiquem à vontade, tá certo? Socorro já começou a tocar, inclusive, em algumas dessas questões, mas vocês podem ficar à vontade. Me segurem, viu? Porque eu puxei a Natsa. Não, mas a ideia é essa mesmo, é que a senhora se solte o quanto quiser. Eu queria fazer uma pergunta ainda com relação ao período de formação inicial, né, da professora. Assim, a senhora foi falando, né, que daquele período que, enquanto mãe, né, enquanto esposa, decidiu ir ali para a faculdade, né? E como foi esse período, assim, né? Logo esse início de ter a casa ali, ter os filhos e ser inserida nessa dinâmica do mundo acadêmico? Qual foram os primeiros impactos? Como é que foi sentir esse ambiente escolar novamente? Bem, a minha escolha já foi conseguindo deixar os filhos sozinhos, né? Eu não fui na fase de que eles estavam mais dependentes, que são dependentes eternamente, a gente sabe disso. Mas o caçula já estava com 10 anos de idade. Entrei na disciplina de História, como eu havia falado, por incentivo do professor Natson. E essa busca, ela aconteceu também de forma desafiadora, porque eu estudava à noite, né? E teve uma oportunidade de trabalho, eu tranquei à noite, substituí o turno para de manhã. Então, era me desdobrando, estudando, mas essa sede do conhecimento, essa busca pelo estar equiparada aos demais colegas, me motivava, né? Quantas vezes em ônibus, lendo uma apostila, um material didático que tinha que estar na universidade preparada para a discussão. Eu sempre quis quebrar esse olhar de dizer, ela está limitada, né? Eu queria chegar lá e falar algo sobre aquela discussão. Sempre nas aulas de sociologia, eu gostava de uma discussão assim a mais, porque é o ser, né? O quem você é, o que você busca, quem é. Então, era... porque quando nós estamos no ensino médio, que é hoje, né? Essa formação do contexto histórico, vamos dizer, história do Brasil, história geral, você tem uma formação de base, você tem um conhecimento estrutural. Mas o que era desafiador para mim era estar nas discussões de filosofia, de sociologia, né? E chegar ali e me sentir pronta, preparada para falar, para acrescentar algo. Nós tivemos vou exemplificar a minha entrada na academia, nós tivemos uma programação de uma aula campo e na saída quebra o vidro do ônibus. E aí o professor diz, não vai mais acontecer. Eu digo, vai. Vai porque eu abri mão de muitas coisas para estar aqui. Né? Eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho compromisso profissional, e vai acontecer sim, o senhor tem que rever, porque aqui não estamos só, não estão só aqueles alunos que vieram para a diversão, estão pessoas que estão em busca do conhecimento.
Então, eu sempre fui assim, de questionar o porquê que eu vou ser excluída de uma oportunidade que eu investi tanto para estar aqui. Né? Então, a minha formação na academia foi por essa busca, por essa disputa por espaço para dizer, eu existo, eu estou aqui. Eu não sou apenas mais um que está na cadeira da academia para receber uma titulação e ir embora. Eu quero aprender de fato. Então, eu sempre fui, acredito que Nácio tenha me impulsionado para a história por saber dessa inquietação, né? De querer Socorro, saber. você sentiu. Desculpa interromper, pode Não concluir. pode falar, meu amor. Não, eu fiquei pensando, né, quando você fala desse lugar, de ocupar um lugar como os demais ocupavam naquele ambiente, naquele espaço. Em algum momento você sentiu algum tipo de preconceito ou de uma visão de que Socorro, por ter uma idade mais avançada, ou por já ter filhos, por ser dona de casa, como se já tivesse uma visão prévia a seu respeito, um certo preconceito de que você não seria capaz de ocupar aquele espaço de igual para igual, porque a gente sabe que muitas vezes alguns ambientes, né, eles são um tanto excludentes mesmo, e tem pessoas com visões bem limitadas quanto a quem deve ocupar determinados espaços, e isso também está presente na academia. Socorro sentiu em algum momento? Não. E vou dizer por quê. Quando eu entrei na universidade, nós tínhamos uma sala com 120 alunos, eu diria. E eu digo para vocês, na minha turma de conclusão, se formamos uns 20 e poucos, 7 ou 8 estariam no mercado de trabalho hoje. Por isso que eu digo, a escolha foi por uma opção certa, né? Porque aquela vontade, aquela busca, eu olho para o lado, né, assim, e vejo quantos estavam ali e não entraram no mercado, né? Eu diria que, contando assim nos dedos, uns 8 estariam hoje atuantes daquela enorme turma, porque o filtro ele vai afunilando. E quando você se percebe que você continua, né? Você continua, você não precisa fazer recuperação nenhuma, você está passando com a média satisfatória para avançar. Então, ali me impulsionava a dizer: você é capaz, você está fazendo sua escolha correta, né? Chegar e dizer, poxa, fulano já desistiu porque trabalha. Claro que são N fatores que levaram à desistência, não, né? Mas acredito que a minha conclusão foi persistência, né? Dizer assim, é isso que eu quero, agora é minha busca, eu vou... não sei se nas nossas conversas nós vamos chegar onde eu vou migrar agora, eu vou passar para outro canto do prazer, né? Em investir na minha formação de história. Eu sempre tive interesse de buscar uma pesquisa voltada para o RN, né? E eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe que começou o Barca Escola. Conhecem o Barca Escola? Pois é, Claro, foi com várias turmas. Passei 2 anos e meio ali no Barca Escola, como monitora, porque eu não era formada ainda. Quando eu graduei, entrei na especialização e permaneci, passei 2 anos e meio, e foi ali que eu encontrei a minha base de pesquisa. O que é que eu quero fazer sobre o RN, né? Eu trabalhei o Rio Potengi. Posso falar um pouco sobre ou sair da linha de vocês? Posso? Então, você Pode me sim, ouve? fica à vontade. Veja só. Primeiro, como eu falei, já era desafiador me equiparar dentro de uma sala de aula com pessoas com a mente fresca, com tudo aquilo, né, dinâmico mesmo para os jovens. E aí eu entro num projeto, né, riquíssimo, e que lá nós tínhamos a questão ambiental, social, política, econômica. Gente, aquilo me encantou, né? Aí eu comecei a investir no meu olhar para definir qual seria a minha linha de pesquisa. Eu trabalhei o Rio Potengi a partir do uso da água para a prática do remo. Dentro da pesquisa, nós chegamos a fazer uma analogia de
do uso dessa água ser propício ou não para se usar, né? Então, a gente vai buscando desde 1915 a questão estrutural da cidade, o rio usando como dejeto espaço insalubre, mas tinha alguém usufruindo daquele espaço. Como é que um atleta vai usar algo que não é adequado, né? Então, a gente vai trazer o remo e a natação daquelas centros desportivos que estavam ali, o início do veraneio na Redinha, porque também vai ser um boom dentro de um período que a água não está tão adequada, mas para mostrar a construção dessa negação da água, a gente vai trabalhar a construção da cidade, de costas para o rio, um espaço de dejetos, né? Então, quando eu chego no projeto do Barco Escola, que o Yacht Clube traz a referência de que é o primeiro espaço construído de frente para o rio, aí eu comecei a despertar. Por que essa valorização, né? Quando eu entrei no projeto, nós falávamos dentro do barco 31 pontos históricos. E, assim, a busca pela linguagem, pelo conhecimento daquele espaço, foi o que enriqueceu também o meu olhar, né? Acerca da interferência humana. Por isso que eu digo, o homem, para ocupar sem interferir, é raro, né? E fiz um TCC, né? Remo, Anos de Ouro do Potengi, um novo olhar da sociedade. A partir da prática do remo, onde as alunas da escola doméstica se aproximam desse espaço para premiar os competidores. Então, a gente trouxe esse olhar da retomada, da valorização, né? E aí a gente vai falar do plano Floridelli, com a reconstrução da cidade, com o surgimento de novos bairros, Petrópolis, Tirol, tudo isso a gente faz um apanhado, né? Foi algo que me estimulou também bastante de querer produção histórica, e principalmente local. A partir dessa produção do Remo, nós trabalhamos em História do Brasil também a valorização dos precursores do Remo, e dentro dessa chegada eles trazem o futebol, né? Porque os fundadores do Remo são aqueles, deixa eu ver se eu sei a palavra correta, os dirigentes dos primeiros clubes de futebol aqui de Natal. Então, a gente vai fazendo aquela ponte, né? E fechando, em teoria e ensino da história, não achando que estava satisfeita, nós fomos buscar deixa eu ver a virada do jogo. A virada, eu vou trabalhar a questão do como o futebol chega negado aqui no país, como um esporte violento. Aí eu vou fazer analogia, né? Chega o futebol, tem o Rio, aí eu vou fazer esse contraponto. A virada do jogo, agora me fugiu o nome. Mostrando que isso se reverte, né? Então, tudo dentro de uma construção de uma sede de beber naquela fonte que a gente foi buscando, né? Muito bacana. Você constrói a partir de que fontes, Socorro? Eu tive muita coisa de desportistas, muitas entrevistas, vários documentos que até hoje eu guardo, cópias, claro, que a gente devolve ao original. Na época, eu fui ao Instituto Histórico, sempre em manutenção, a gente não teve acesso direto, mas muitas entrevistas, por isso que quando eu vi o termo de autorização, a gente também usou, né, para poder desportistas que ainda estavam vivos, que foram precursores do Remo, assim como representantes, dirigentes, que o Centro Náutico Potengi e o Esporte Clube do Natal ainda estão ativos, né? Ainda existem suas garagens abertas. Então, eu fui em busca mesmo de referência, né, para análise do futebol,
Aí eu fui procurar esportistas atuais, que trouxeram também muita referência para a gente encontrar livros que tivessem. Então, eu vou buscar desde aqueles estudantes que foram para a Inglaterra e que trouxeram as primeiras bolas para cá, para Natal, até a fundação do ABC e do América. A gente para por ali. Então, Muito bacana. essa sede de encontrar a resposta, né? E sempre fazendo uma pontezinha na outra. Socorro, a gente vai entrar agora no nosso último bloco de perguntas para entender um pouquinho da trajetória de Socorro nas escolas, né? Socorro termina a graduação, já cursando uma pós-graduação, depois outra, depois pedagogia, e nesse meio tempo aí, como é que você chega à escola e ocupa o espaço de professora? A partir do meu terceiro período de graduação, a Universidade Potiguar ela já possibilita o acesso a estágios, né? Então, eu comecei em Parnamirim, sempre tive um pezinho quente para a sorte, eu digo, porque as escolas que eu estava, quando eu me firmava, chegava um professor do quadro concursado. Então, minha experiência, eu passei por várias escolas. Eu passei por esse Otávio Tavares em Parnamirim, fiquei quase 2 anos, mas aí chegou um professor do quadro, e assim, na época, nós podíamos ensinar ensino religioso, arte, história, até mesmo pincelar em geografia, era aquela coisa muito dinâmica que abria esse leque para o profissional de história, né? Por volta de quando? De que ano, Socorro? 2004, final de 2004, peraí, eu entrei em 2004, início de 2005, que era o terceiro período. Então, eu fui para o Otávio Tavares em Parnamirim. Do Otávio Tavares, chegou um professor concursado, a minha carga horária lá era alta, eu pude dividir para o Calazans Pinheiro, com a disciplina de artes, eu tenho aí um comentário bem interessante a fazer nessa disciplina, e o... Chega, agora me fugiu o nome, ali por trás do Via Direta. Floca? Floriano Floca. Cavalcante, Floriano Floca. Cavalcante. Floriano Cavalcante. O Floriano Cavalcante eu tive uma experiência muito boa, passei um período até substituindo o Natson, com a experiência que ele tinha, ele precisou de uma viagem, eu fiquei lá um período, né? Que isso foi que me deu segurança para amadurecer a minha postura em sala de aula. Ele simplesmente chega e diz, a professora Socorro vai ficar com você, tchau. Né? E aí eu digo, e agora? Eu só vou olhar para aquela luz ali e acabou, e vou continuar. E aí veio essa segurança e a quebra daquele receio. Então, no Calazans Pinheiro, eu assumi a disciplina de artes. E simplesmente eu passei por uma experiência que me trouxe a maturidade para orientar o profissional, seja de que disciplina for, conhecer o público que você vai direcionar a discussão. O que aconteceu? Eu produzi um material de imagens. Aquela técnica de você virar a imagem e ver outro símbolo, ver uma abelha, ver um sapo, né? Não tem essa... Pronto, preparei esse material. Quando eu cheguei lá, formei grupos e simplesmente eu percebia que tinha alguém que não interagia na discussão. E ali movimenta muito, porque eles querem descobrir o que um enxerga, o que o outro enxerga. E eu me aproximei. Aí eu disse, vamos aqui, eu vou auxiliar você, vamos, veja. Simplesmente o rapaz olha para mim e diz, professora, eu sou deficiente visual total. E aí? Né? Eu estava entrando naquele espaço de trabalho, eu não tinha experiência, não tinha maturidade nenhuma. E aí eu fui e disse, agora você vai me ouvir e vai interpretar tudo que a gente tiver junto com os colegas. Não, a senhora pode ficar tranquila, porque eu sou acompanada pelo Instituto dos Cegos e eu já tenho noção de que pode acontecer esse tipo de coisa. Eu disse, pode até acontecer, agora eu preciso reverter a situação. Você está aqui enquanto aluno e eu preciso que você também usufrua do aprendizado. Não vou deixar você aqui apático a tudo isso. E aí criei uma situação
né, onde eu dizia, se tem uma senhora e o nariz é grande, esse nariz se transforma em quê? E o cabelo dela vai se transformar no queixo de uma bruxa, e eu fui explicando a imagem para ele, né? Mas isso me trouxe uma experiência daquele diagnóstico que você precisa ter do público que você vai atender, né? Foi o primeiro impacto, mas um impacto saudável, porque eu trouxe para a minha vida profissional, né? Às vezes hoje eu costumo dizer muito, e eu digo isso em sala de aula, nós temos alunos média 5, como temos aluno média 10. Eu não posso cobrar de um aluno um 8, quando eu sei que ele só vai até o 5. É o meu papel estimular para que ele alcance um 5,5, mas eu não posso esperar dele mais que isso, né? Porque que bom que somos seres diferentes, né? Se fosse uma caixinha de soldadinho de chumbo, não tinha interesse de estar ali em construção. Então, isso foi o primeiro alicerce para o meu amadurecimento, foi muito impactante, né? Eu digo, na hora eu saí, né? Eu acho que eu criei uma estratégia confortável para ele, porque o que eu não queria era expor o aluno, né? Expor uma situação que todos estavam, e assim, como ele conseguiu fazer um contraponto, uma referência a essa imagem, quando eu dizia, e se o nariz se transformar no queixo, vai ficar uma mulher bela ou vai se transformar uma pessoa mais feia? Aí ele se colocava, aí os colegas diziam, é uma bruxa. Então, a gente foi conseguindo contornar. E nesse contexto de aula, a gente tinha aquelas salas temáticas. Os alunos entravam e sentavam. Não era uma sala formada para eu entrar. Talvez eu tivesse percebido, né? Talvez eu tivesse percebido se eu chegasse ali e encontrasse ele, mas assim, foi algo que contribuiu muito para apurar esse olhar, né? Não apenas do deficiente visual, mas de qualquer diferença que eu preciso identificar, de qualquer necessidade que um aluno meu possa ter de limitação, né? E aí a gente vai apurando esse olhar, já entra querendo perceber se tem algo. Muitas vezes que é impactante, uma menina com cabelo curto parecendo um menino, ou um menino com cabelo longo parecendo uma menina. Tão constrangedor é você chegar, e você, menina? Não é? Então, isso já me leva a aguardar qualquer posicionamento para eu analisar se é um menino ou se é uma menina para poder falar, né? Ou muitas vezes, me diga seu nome, eu esqueci, usa uma estratégia ali bem simples para não expor o aluno, porque é amadurecimento profissional mesmo, você aprender a lidar com o outro e saber da heterogeneidade que existe ali naquele espaço. Não querer compreender como um grupo, né, que não seja heterogêneo, pelo contrário, a gente tem que entender e levar à construção também dessa compreensão, que o outro não é igual a mim, eu estou ali para aprender, mas o outro pode não alcançar, né? O respeito ao coleguinha que, fulaninho é burro, né? Quer dizer, hoje já existe o termo bullying, não tinha isso, né? Levado na brincadeira. Então, assim, foi um impacto que me auxiliou bastante, né? Na formação desse olhar. E agora já entro, né, um pouco mais antenada. Quem é que está ali, né? Socorro, dentro desses pouco mais de 15 anos, né, que você tem de experiência, eu acredito que devam ter sido muitos desafios que você encontrou ao longo da sua trajetória, né? Você destacou uma situação aí específica, mas certamente deve ter havido outros. Tem alguma situação ou um conjunto de situações que você considera que foram assim os maiores desafios durante esses 15 anos de ensino de história? Tem algo em especial? Nessas experiências, como havia um leque de possibilidades de disciplinas, né? A gente trabalhava ensino da arte, sociologia, filosofia, ensino religioso. Então, muitas discussões, principalmente voltadas para o ensino religioso, você tem que saber filtrar, você tem que compreender que ali não estão todos, né, na mesma vertente de segmento, né? Explicar para esses alunos que ser cristão
Ele pode ter uma pessoa voltada para o espiritismo ao lado dele, mas ele também é cristão e merece mesmo respeito. Então, dentro desses olhares, eu busco sempre analisar a forma com que eu vou falar, né? Da questão religiosa. Não tem muito a ver com a sua pergunta, mas porque me veio na memória. Em uma das experiências no FLOCA, eu tive um aluno, não tem nada a ver com o ensino de história, mas eu já me veio à memória e vou comentar. Que ele, sempre que entrava em sala, ele era muito mal cheiroso. Quando ele sentava, todo mundo saía do lado. Todo mundo saía e aquilo foi me incomodando. Aí, por acaso do destino, eu encontro esse aluno fora de sala de aula, na rua. E ele estava feito um andarilho. E aí eu perguntei por que ele, aquele horário ali na rua, ia indo para a escola, e ele me disse que era um sem-teto, que passava a noite todinha no viaduto ali, na passarela do Via Direta para o Natal Shopping, vendendo algumas pulseirinhas, e que ele estava no satélite, na cidade satélite nesse momento, indo a pé para o Floca. Ele não podia chegar, né, como alguém que estava bem asseado, né? Aí eu precisei fazer um trabalho com a turma, depois desse olhar, né? Justamente dentro dessa, porque no Floca eu tive a possibilidade de trabalhar sociologia, filosofia, que abria esse leque de vertente para discussões. E aí nós fizemos um trabalho com a turma e eles conseguiram respeitar, né? Eu não diria aceitar o colega, mas entender que cada um de nós temos essas particularidades, e que levava ele a chegar mal cheiroso era a necessidade de ser um andarilho, de estar se deslocando de um espaço para outro, né? Em relação ao ensino de história, eu busco nas experiências, mas todas elas foram prazerosas, foram satisfatórias. Existem muitas discussões que nos impactam quando a gente está trabalhando o regime ditatorial, que muitas vezes as pessoas da própria família dos alunos negam, né? E às vezes é uma discussão que você tem que mediar e dizer que isso é um contexto histórico, não é só a fala, que você está ali levando para a discussão e a reflexão dele, se de fato pode ser visto dessa forma ou não, né? Tive alguns alunos que impactaram durante as discussões, mas que chegou-se a um senso comum, não tinha nada. Segunda Guerra Mundial também, quando a gente vai falar do Holocausto, impacta muito eles, né? Muitos passam a entender o porquê de se estudar história, quando eles constroem um olhar crítico acerca da temática, né? que vão perceber o porquê precisa se trazer à tona, né? Então, dentro desses olhares, mas muito mais abrindo discussões em sala de aula. Socorro, de 2016 para cá, a gente tem vivido uma polarização política muito grande no país, né? Eu acredito que isso deva ter impactos diretos nas experiências que você tem desenvolvido em sala de aula, inclusive com essa recepção ou não de alguns alunos. Você sente também isso ou não? Ou isso não afeta diretamente o cotidiano da tua sala de aula, esse clima de polarização e de tensão política? Principalmente nesse contexto online, porque nós adentramos a casa dos alunos, né? Eles estão em formação, mas muitos estão enrijecidos que estão ao seu lado. E, de repente, vem uma afirmativa ou não da sua fala. Professora, minha mãe, ela viveu isso. Ela está dizendo que não existiu. E aí? Você tem que criar uma situação de não embate com aquela pessoa que está ali, né? Porque quem está em casa está ouvindo tudo. Pode vir afirmativa como não, né? Então, minha mãe é professora de história, mas ela disse que tal tema não é isso, né? E você sabe que você tem que trazer uma linguagem de compreensão para esse aluno
desses fatos. Então, essas situações, elas estão mais impactantes para o professor nessa exposição, nessa invasão domiciliar, que eu diria, né? Porque, principalmente por nossos alunos ser menores, os pais estão ali ouvindo. Eu tenho uma vivência para narrar para vocês, que não foi comigo, mas com a experiência com um colega, que é o mesmo material, porque eu sou professora de história à tarde, e é o mesmo material que o colega usa pela manhã. E eu recebi um pai, e dentro desse contexto, agora finalizando o ano, nós estamos com essa transição colo com plano, FHC, Lula, Dilma, afastamento de Dilma, e toda uma discussão que muitos negam por quê, né? A prisão de Lula ou não. Então, o que o professor falou foi sobre o socialismo, que isso é o material que direciona, sobre o socialismo, o comunismo, e aí vem para o Brasil. O que o pai me coloca? Ele defendeu o socialismo e o comunismo, e eu acho que está errado. Eu disse, pai, o senhor tem certeza que foi dessa forma? É porque só na outra aula que ele veio falar do capitalismo. Olha a consciência, né? Se eu não tivesse a maturidade de conhecer o material, que ele vem de forma linear, eu teria já cobrado algo do professor. Aí eu fui, aí a esposa dele estava do lado e disse, você acabou de defender o profissional. Ele tem que falar todos os conceitos para poder chegar no outro. Ele nem desvalorizou, nem enfatizou o capitalismo, nem o comunismo, nem o socialismo. Ele simplesmente deu a aula dele. E aí, para um fator a nosso favor, a aula está gravada, né? Mas se eu não conhecesse esse material, eu poderia ir na linha de raciocínio dele. Né? E quando o professor chegou no capitalismo, que aí vai construir também essa visão e deixar para o aluno, né, a análise do que de fato é ou deixa de ser e não o que se prega, né? Então, foi uma vivência recente que eu tive já agora, nesse final de ano, de uma queixa de um pai que ouviu a aula, apenas ouviu o professor falando, não tinha noção dessa construção histórica, e acha que está formando, né, vamos dizer assim, bitolando o aluno para a valorização do comunismo. Né? Quer dizer, é uma sociedade do controle, né? Cada vez mais o professor sendo cerceado, né? Inclusive, assim, porque mesmo que o professor tivesse emitido um posicionamento, né? Isso faz parte também do nosso fazer, poder ter uma opinião pautada, claro, em fontes, né? Em elementos, tal. Então, é realmente um contexto que a gente tem vivido de uma tensão tão extrema, né? Que afeta até o nosso fazer. E como a senhora bem ressaltou, estar dentro da casa das pessoas tem um impacto muito maior, né? A escola extrapola os seus limites nesse sentido, né? A gente percebe muita confirmação também do que está sendo dito, né? Sim. Minha mãe ou meu pai disse isso. E aí, quando você que está ali dialogando com os alunos, percebe que ele não está só. É quando vem essa interferência por parte do aluno. Minha mãe está aqui e disse isso. Aí o professor acorda para perceber que ele não está apenas com aquele grupo. Ali está um leque de... E como as aulas ficam gravadas, quantas vezes vão ser reproduzidas a nossa fala, né? E aí, quando ele chegou para esse pai, chegou para mim e disse assim, eu não quero que meu filho seja doutrinado, eu quero... Aí a senhora acha que está certa a fala do professor? Eu disse, acho, porque o professor não estava doutrinando. O professor estava trazendo conhecimento histórico para o seu filho, e ele é de forma linear, e precisa se falar. Ele não vai chegar discussão diretamente sobre o capitalismo se o material vai em construção, né, de conceitos para que chegue até a compreensão do capitalismo. Aí, pronto, foi como a gente consegue contornar esse tipo de situação. Mas
quando eles defendem mesmo, é porque a formação dentro de casa traz esse tipo de discussão, né? Traz esse tipo de discussão, ele já chega pronto, preparado. Eu tenho um aluno que agora, recentemente, nós falamos sobre a ditadura militar, e ele simplesmente se posicionou online. Professora, é por isso que eu digo que a minha avó é burra. É por isso que eu digo que minha avó ela não quer enxergar, ela não entende. Ela defende a ditadura militar. Né? Dependendo dessa formação, da maneira que se discute, da maneira que se mostra para esse aluno que ele precisa também buscar o entendimento, a compreensão dele, é difícil para o profissional, porque ele tá tosado, ele está limitado, e enquanto coordenação, eu converso com os colegas, com os professores que trabalham comigo. Gente, pondere a linguagem de vocês. Não sejam parcial, nós não estamos doutrinando ninguém, aqui é uma escola apolítica. Você tem que discutir, mas levando para esse aluno, recebendo muito mais dele do que levando para ele pronto e acabado, né? Porque é algo que você se expõe. E nesse momento que eu recebi esse pai, eu disse para ele, eu disse, olha, nem na sala dos professores nós discutimos política. São adultos, mas nós não discutimos, justamente para evitar qualquer forma de rejeição ou, né, de situação entre os profissionais. E na sala de aula, a discussão ela acontece com base no material, por isso que muitas vezes é melhor você estar ali de forma bem sequencial nesse conteúdo que está parado, porque qualquer informação que está atualizada hoje, que você traz para uma sala de aula, você pode correr o risco de estar se expondo, porque está muito fresco, né, em efervescência, discussão, e eles podem chegar naquele momento e intervir até durante a aula e querer se posicionar. Nós sabemos que a política atual, né, ela está provocando esse silêncio. Porque, por mais que um aluno traga essa informação, eu não posso abrir o diálogo, não posso compartilhar o meu posicionamento, né? Muitas vezes eu digo, olha, perguntam sobre religião. Professora, eu digo, olha, nós estamos trabalhando política, sociedade, religião, econômica, tudo, mas dentro do contexto histórico em discussão, e não na atualidade. É a forma com que eu saio pela tangente, para não dar um não a esse aluno e nem também abrir um leque, né, para uma exposição do meu ponto de vista, né? Então, eu sempre oriento os colegas dizendo, você tem que simplesmente mostrar que você está seguindo um material que é aprovado pela instituição, e não o seu ponto de vista. Mas é desafiador mesmo, é você se perceber contra a parede, né? Eu tenho que estar ali ponderando a minha fala, porque senão você está trazendo algo contra a sua prática docente. E você... bem difícil, né? Quase uma autocensura. Eu sempre busco trabalhar com o documento. Com o documento, porque aí, olha, está aqui, né? A experiência de que você, quando está defendendo uma tese, você comprova que ela é daquela construção, você está amparado por ela, né? Então, é sempre respaldado na fala de. Eu uso sempre isso. Isso não é a fala da professora Socorro, essa é a fala de fulano. E sempre discuto com eles que eles precisam entender que existe um lugar de fala, que aquela pessoa que está citando, ela pode estar do outro lado, e não dentro de uma linha que você queria discutir, mas nós estamos usando aquele material para aquele momento, para não trazer responsabilidade de que eu estou doutrinando ou seguindo outra vertente, né? E é isso que é o trabalho com a investigação histórica, né? Você apresentar as fontes. Não é algo que... Porque senão parece que tudo é uma questão de opinião.
quando, na verdade, muita coisa não é questão somente de opinião, estão nos fatos históricos comprovados em documentos, nas falas, nos depoimentos, né? Então, é uma saída que é, inclusive, salutar para o ensino de história, né? Chamar a atenção de que existem fontes, nosso trabalho parte dessas fontes. Socorro, hoje, depois de mais de 15 anos no magistério, o que é que lhe motiva a permanecer? Saber que estamos instigando a busca do outro, de não silenciar, é aquela frasezinha, né? De buscar errar menos, entender o que precisa ser mudado, né? Construir o seu olhar, né? Estimular o outro. Eu fico tão feliz quando o aluno chega, né? Diz, professora, eu posso falar, eu posso dizer o que eu entendi sobre, porque ele já está me dando um retorno do que eu estou fazendo ali. E eu digo muito para eles, não aceite nada como pronto e acabado, não é isso que eu quero. A formação de vocês não é de soldadinho de chumbo, é de pessoas analíticas, críticas, e eu digo sempre para eles, eu digo, olha, a partir do momento que você acordou e sua mãe vai lhe dar uma torrada, e você diz que não quer a torrada, que você quer um copo de suco, você está mostrando que você é político, que a sua a ação é política. Então, ser político é não se calar, é buscar, é mostrar que você não está baixando a cabeça para tudo. A compreensão que eu quero formar em vocês de política é um ser crítico, analítico de tudo que a gente está discutindo no dia a dia. E isso, desde os pequenininhos, eu fico encantada quando eles chegam com posicionamento. Agora a gente alcança em 100%? Claro que não. Claro que não. É de uma sala de 30 alunos, você percebe esse dinamismo em 5, 6, que a gente chama aluno referência, né? Para as discussões. E aí os outros dizem assim, só fulano fala. Mas que bom que fulano fala. Porque fulano está mostrando para você que, da mesma forma que chegou até ele, chegou até você, que você também tem condições de buscar, estar no lugar dele, chegar a se posicionar, né? Então, assim, para mim é muito prazeroso nesse sentido. Não acontece sempre, nem 100%. Mas quando acontece, você sai dali maravilhado. Porque você diz, a sementinha que eu plantei, né, vai seguir, vai nascer algum frutozinho lá no futuro. Na nossa escola, nós temos o que nós chamamos de vestibulinho, é uma simulação de um possível vestibular, né, que não usa mais nomenclatura. Mas o nosso primeiro lugar da escola foi um aluno meu do 6º ano. Né, desbancou todos os níveis, né, 6º ano, e assim, ontem mesmo eu estava com essa criança em sala de aula, quando ele se posicionava, que os coleguinhas aplaudiam, ele vibrava, ele ficava em pé e pulava. Quer dizer, você percebe a segurança do que ele fez, né, e a felicidade do alcance. É porque ele foi aluno de destaque? Não. É porque ele é um exemplo para os demais. É porque ele está ali para estimular, e com aquela competiçãozinha do que eu quero ir, eu vou fazer, vamos abrir, vamos ouvir a todos. Se trouxer informação que não está 100% completa, a gente ajuda, a gente mostra que seria diferente, né? E sempre mostrar para ele que ele não está respondendo errado, é que a compreensão dele não coube naquela resposta, que precisa melhorar. Eu acho que essa questão do incentivo ele tem que existir sempre. Né? Professora, minha resposta foi A. Vamos analisar A e vamos analisar B. A sua forma de compreender não está dentro da pergunta desse autor. Não é que você esteja errado, é que você não compreendeu o que ele queria saber, porque essa informação ele pode responder outra. Eu acho que essa construção do estímulo, do levá-los à busca é fundamental na nossa prática. Socorro, olhando para essa tua trajetória, né, desde o início da tua formação até hoje, como é que você faz um balanço de tudo que viveu? Você faria algo diferente? Você refaria esse mesmo caminho?
Como é que Socorro se posiciona diante do vivido e quais são as expectativas futuras da professora Socorro? Comentei sobre a minha formação, algo que eu almejo para melhorar, né? Seria um mestrado, né? Mas compreendo que eu não fui em busca de um mestrado, mas investi em 3 produções, cada uma com 100 páginas, que uma produção de 100 páginas ela daria uma produção para um mestrado, né? Mas não me arrependeria de nada da trajetória que eu fiz. E não sei se essa busca, que eu digo por um mestrado, seria para uma titulação ou se para fechar aquele caminho que eu trilhei, de sempre querer mostrar para mim mesma que eu seria capaz, né? De alcançar o que os colegas, não sei se é uma disputa por espaço, mas uma compreensão do que eu ainda almejo. Não sei se respondi a sua pergunta. Fechando a minha fala, que eu comentei que tenho 3 filhos, a mãe não fecha sem falar dos filhos, né? Eu tenho um filho o meu filho mais velho casou e foi morar fora, mora na França há 7 anos que eu não vejo meu bebê, né? Depois você corta, viu, professora? Mas, assim, é esse investimento acadêmico que eu queria para poder estar lá, entende? Não é pela formação, a titulação de um mestrado, é me sentir capaz de estar na Europa estudando, investindo em mim, buscar um espaço a mais, já que eles estão, seria uma porta, uma oportunidade de ir, né? E de entender que nós também, enquanto pais, somos referência, somos exemplo para eles, né? Para eles que continuam buscando. Que esse conhecimento nunca. Eu sempre digo, eu quero sempre estar com sede de beber em qualquer fonte de conhecimento, né? Como eu estou dentro das 2 áreas, não sei se a busca por um mestrado seria especificamente em história ou em qualquer outra das ciências que possibilitasse compreender o outro, né? Enxergar esse homem, esse ser, que é esse olhar que eu sempre busquei, de saber por que a sociedade ela continua afetando, né? Nós tivemos ênfase em questão ambiental aí recentemente, né? Desastres que a gente pode... por isso que a busca desse conhecimento de entender o rio Potengi, ele não foi apenas espacial, né? Ele foi ambiental, social, ele foi dentro de todas as vertentes que a história nos propicia analisar, né? Então, eu acho que, tentando responder sua pergunta, a sede de beber na fonte de mais uma formação, para que isso não fosse só aqui, que eu pudesse abrir leques para fora também, né? Tá bom. Obrigada, professora Socorro. Maria Eduarda, Jocasta, se quiserem fazer mais uma pergunta à professora Socorro, que tem sido tão solícita conosco, fiquem à vontade. Deve estar correspondendo. Com certeza. Não, assim, eu acho que foi muito bom, né? Ouvir a professora Socorro, assim também como o seu irmão, né? O professor Nath. Aprendi muito também nessa tarde. E só agradecer mesmo, né? A disponibilidade, a prontidão da professora, assim, sempre preocupada, né? Em nos atender, a nossa solicitação. Muito obrigada, professora, Só pela tenho a agradecer, disponibilidade. minha querida. Só tenho a agradecer. O meu receio de corresponder à expectativa de vocês era bem maior, né? Nós conversamos em off aqui da gravação para poder entender, né? E assim, não consegui, vou agora me posicionar em relação à nossa conversa, talvez corresponder àquela formação de base, mas porque ela foi quebrada, né? Eu estudei até o ensino médio, e naquela consciência social da época, você ter um ensino médio para entrar no mercado de trabalho era suficiente, né? Olha, são há 35 anos atrás. Era satisfatório para mim ter o ensino médio, casar, ter filhos, né?
E que bom que eu atentei e alertei para o momento certo de buscar esse espaço, né? De estar hoje atuando não em instituições públicas, porque eu acho que ainda se tem um olhar de que uma instituição pública ela daria mais segurança, mas eu não sinto falta disso na minha atuação profissional, né? Como eu atuo em várias vertentes dentro da escola, eu consigo corresponder à minha expectativa de trabalho. E comento muito que eu jamais gostaria de sair de sala de aula, porque é isso que nos motiva diariamente, é isso que você desafia. Eu preciso estar preparada para estar ali com meus alunos. Quando eu chego em uma turma que está inquieta, eu digo para eles, gente, ninguém passa por essa porta sem saber o que veio fazer aqui. Nenhum professor vai para a sala de aula sem um planejamento. E aquilo tem que estar bem redondinho, começo, meio e fim. Então, é uma via de mão dupla, essa questão do respeito, do momento de prestar atenção. Eu tenho uma rigidez em minhas aulas, se falar, eu me calo. Se for um momento de explicação, ele já tem esse diálogo. Se me ver silenciar, é porque é o momento deles também silenciarem. Aí já olha um para o outro e a gente vai... Funciona 100%? É claro que não. Mas, na maioria das vezes, eles percebem que é o momento que está sendo mais valorativo para o conhecimento deles, né? Então, eu posso dizer a vocês que eu sou realizada pelo que eu faço, tenho sede de continuar bebendo na fonte das academias da vida, né? E espero, em outra oportunidade, poder dizer para vocês, venci também esse desafio. Para mim foi muito prazeroso esse bate-papo, espero ter correspondido, né? Se sentirem falta de algum complemento, vamos trocar essas informações. O projeto de vocês é belíssimo, né? É belíssimo, a gente precisa ter cada vez mais esses registros, né? De como foi tudo construído em torno de desafios, porque muitas vezes os olhares são tão pontuais, historiográficos de guerra, e o ser, né? Que pessoa é essa? Quem é que está lidando no dia a dia com esse público? É só a formação acadêmica que está em jogo? Não. É de que forma está sendo feita. Essa empatia, essa troca de relação interpessoal com o aluno, não é ser amigo do aluno, é saber mediar as discussões em sala de aula. É desafiador, as crianças estão voltando para a sala de aula agora, eu digo a vocês, achando que saíram de um curral, porque eles estavam presos. Eles vêm com tanta energia, que se você não dinamizar a sua aula, você não dá conta. É isso que a gente tem sentido. E em todos os segmentos, não só com as crianças. Eu tenho certeza que nas universidades estão passando por isso também, né? Essa pessoa que não consegue mais sentar 40 minutos numa cadeira na sala de aula e ficar só ouvindo, né? Parece que a gente está sentindo essa necessidade de mostrar: eu não engessei, eu existo, eu estou aqui, eu preciso dialogar com alguém. Quantos alunos, quantas crianças eu recebo para dar aquela chacoalhada e dizer assim: você pode, volte aqui amanhã e me diga se seu dia foi diferente. Não tem nenhuma relação com o contexto de história, mas tem com o ser que está construindo a história, né? No sexto ano, nosso primeiro contato é isso, né? O que é história, onde é que eu estou inserido, de que forma eu contribuo para isso. E assim, eu fico muito feliz de poder fazer parte do conhecimento histórico do alicerce do sexto ano até o nono, porque a gente percorre por todos esses caminhos, né? E muitas vezes a sua fala que hoje a BNCC diz assim: você está ali naquele quadradozinho, você está trabalhando com um perfil específico, não passe o degrau, né? Então, isso tem sido também importante para a gente, enquanto profissional da educação, trabalhar e medir a sua linguagem. Porque se eu esgotar esse conhecimento em um único nível de ensino, no próximo ele não vai ter mais interesse nenhum.
né? Não vai ter mais interesse, mas como eu disse assim, eu sei tudo já, então... E a BNCC, ela fragmenta, ela vai trazendo degrau a degrau do mesmo contexto histórico, aprofundando de acordo com o nível de compreensão desse aluno. Isso também tem sido muito desafiador para a gente, né? Porque tem que dosar de que forma, qual a linguagem. Por isso que eu uso muito o termo transposição didática, nesse sentido, de saber fazer, de estar pronto para essa discussão, né? Como eu coordeno alguns profissionais de história, eu digo sempre para eles, eu sei que você tem o conhecimento, mas você não deve esgotar e nem deve trazer teorias elevadíssimas para uma discussão com a compreensão daquele aluno. Porque se nós chegamos a esse formato, é porque ele é essencial. Não adianta colocar em uma caixa de 2 centímetros 1,5 kg ou 1 metro, né? Já que estamos falando em centímetro, né? Então, assim, tem que também ser desafiador. Eu, enquanto postura de prática de sala de aula, converso muito com os colegas para entender se é algo específico meu ou se eles também têm as mesmas dificuldades, e isso tem sido demonstrado, né? O saber fazer, de que forma eu vou nivelar a minha linguagem, até onde eu devo ir, porque senão eu esgoto tudo, e depois que eles tiverem esse conhecimento nas mãos, minha filha, acabou, você não consegue mais segurar, não. Gente, não me deixem falando, não, eu puxei a nada. Eu estou adorando, acho que as meninas também. Vou passar brevemente agora para a Jocasta, se quiser fazer alguma colocação, alguma observação ou pergunta, Jocasta, fica à vontade. Jocasta, me permita, você está de máscara, você poderia tirar sua máscara um segundo para ver seu rosto, porque eu tenho, assim, uma memória familiar de Jocasta. De mim? É que eu estou no meu ambiente de trabalho. Aí eu coloquei, caso alguém entrasse na sala. Pronto, pode colocar, era só para ver seu rostinho. Tudo bem, porque professora? A gente faz assim, a leitura de uma imagem, né? E fica como se tivesse já visto. Pode ficar à vontade, pode colocar, meu. Então, eu fiquei, na verdade, curiosa. Eu cheguei na metade da conversa, eu não sei se já teve essa conversa, mas você falou, assim, tanto da sua paixão pela pesquisa, sobre o conhecimento, e você sempre está buscando algo, e eu fiquei curiosa, assim, se nesse percurso teve professores que lhe incentivou, que lhe inspirou, assim, a você continuar nesse caminho, ou mesmo na sua prática pedagógica. Porque sempre, às vezes, né, acontece de ter um professor que inspira a gente, que incentiva, que motiva. E aí eu fiquei curiosa, será que ela já falou, se teve, ou será que não teve, assim? Na verdade, uma curiosidade, não é nem uma pergunta. Certeza. Com certeza. No início eu comentei que uma das referências para me posicionar na área de história foi o professor Nadson, não por ser meu irmão, né, mas eu diria, me encantar por todas as buscas que ele fez, né? Vocês conversaram com ele, também sabe da formação dele, mas na academia, né? Tivemos vários professores e, assim, eu posso dizer que o que me encantava dentro da academia, como eu falei no início para a professora, não era aquela disciplina conteudista, porque a conteudista, eu tinha uma noção, pela formação até o ensino médio, né? Eu tinha uma noção, era pelas discussões políticas. Tem a professora Andressa Espinosa, acho que é esse o nome dela, é da Federal hoje, ela justamente deixou de dar aula para a gente na Universidade de Potiguar para ir para a Universidade Federal. Acho que é esse o nome dela, eu tinha colocado até para perguntar se vocês conheciam. Ela é do Departamento de História. Vanessa, agora me fugiu, se é Vanessa Espinosa, também é professora, né? Também. Uma galeguinha bem alvinha, pronto. Ela era, assim, foi um dos estímulos que a gente teve, porque é a forma com que você impacta o outro, né? Eu digo muito para os meus alunos, professor é igual a médico. Se você for para um médico e ele não olhar nos seus olhos, você não se agrada com a consulta. O professor, ele precisa mostrar para você o que é que ele está fazendo ali, né? Ela é muito dinâmica, impactou demais. Isso no início do nosso curso. Eu não lembro bem qual foi a disciplina, porque o professor passava por várias disciplinas, mas é um dos nomes que eu trago, né?
um dos professores conteudistas, professor Durval, que não é o Durval da Federal, é o Durval da UNP, né? E outros mais, de sociologia, professora Graça, de filosofia. Então, são professores que trazem discussões que você se percebe dentro dela ou em condições de falar sobre, né? Porque quando a gente fala das disciplinas conteudistas, você vai lá e você busca, eu fiz a especialização em História do Brasil, e quando eu fiz a teoria e ensino da história, muita coisa foi desconstruída, dentro daquela caixinha linear, né? Por isso que hoje eu chego para o meu aluno e digo, olha, sempre analiso o lugar de fala. Quem está passando para vocês essa informação? E quando é algo que eles discordam, eu digo, a fala não é minha, essa é a construção do olhar, aí vou explicar para ele que olhar é esse, se seria um olhar da burguesia, se seria, né, o lugar de fala dessa discussão. Então, tudo isso, consegui responder sua pergunta, meu amor. Assim, a gente não quer nem Minha citar, curiosidade. não quer nem citar nomes, porque são tantos profissionais de excelência que a gente, né, às vezes se inspira por um saber fazer e outras vezes é pelo ser ou pelo método, depende do ângulo que você esteja analisando, né, esses profissionais. Dentro do projeto Barca Escola tem uma saudade de um profissional que ele produzia um material chamado Nos Caminhos de Ferro aos Caminhos do Mal, uma coisa assim. Mas ele já chegou a falecer, Wagner, que me trouxe muito conhecimento a partir da minha pesquisa, porque como eu queria trabalhar o Rio, e eu estava falando que não era só a espacialização, né? Mas ele me trouxe uma compreensão econômica também daquele período onde se transportava via marítima e depois vai ser férrea. Então, toda essa bagagem de alicerce dessas transições, eu cheguei a apresentar um material no Congresso mostrando o desenvolvimento econômico e social desde a Rua Chile até os shoppings na atualidade. Então, tudo isso foi um aparato daquela base desse comércio, né? Quando desaguava lá no Rio e a gente chega, os shoppings, só um caminho de passagem, e você, por estar no meio do caminho, você entra ali e você tem aquilo acessível. Então, são pessoas que jogam aquela cimentinha e você lá na frente vai aflorar com esse conhecimento que foi dado lá na base, né? Então, muito bom, Socorro, lhe ouvir. Você, assim, é uma narradora por excelência, né? Assim como seu irmão, deixa, isso, né? a flora, né? Podia ter dito assim, aí a flora, Não, né? mas acho Porque ótimo. a A emoção gente faz só eu gostar de fazer, né? É verdade. É o tentar corresponder à expectativa de vocês, porque isso também é desafiador para a gente. Eu fiquei refletindo o que de fato elas querem ouvir, né? O que de fato elas querem ouvir. Tem situações muito, eu diria, exemplos muito fortes de vivências com alunos, mas seria uma exposição desse aluno. Então, a gente se cala, silencia, respeita, né? E busca. Mas, assim, entendo que a senhora atende ao que a gente queria entender quem é Socorro, né? Como Socorro torna-se professora, por que Socorro decide permanecer no magistério, apesar de uma série de desafios que a profissão nos traz. E aí você nos contempla com essa tarde de aprendizados e de contribuições, então a gente só tem a agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por tudo que nos trouxe hoje. Fico muito feliz, conto conosco sempre, né? A Universidade Federal sempre foi também uma casa que a gente visita muito. Eu diria, estou mais distante, porque hoje o trabalho, a demanda, né, voltar ao presencial trouxe a gente assim uma rotina muito puxada. Como eu havia dito, a minha atuação hoje, eu estou de 7 às 13 em uma coordenação e de 13h30 em uma sala de aula às 18, né? Ali, coincidentemente, na segunda,
E na sexta-feira eu não estou na escola, mas eu tenho uma coordenação que nós chamamos na área de Humanas e Linguagens, que eu acompanho as provas da escola do quinto ao pré, dessas duas áreas, todas elas passam por mim. E como nós começamos ontem nessa demanda de provas, eu tenho que ler, identificar conteúdos se estão no bimestre, devolver para o professor, postar e acompanhar a reprodução para estar no físico, porque nós temos aluno no online e no presencial, né? Então, essa demanda ela é um pouco puxada e eu só consigo fazer em casa, devido à rotina. Chega um, chega outro, é uma responsabilidade muito grande. Então, agora, até dezembro, nós temos 4 etapas de provas e nós estamos na primeira. Por isso que eu adiei tanto a nossa conversa, devido a ter um momento que eu teria aquela pausazinha da tarde, sabe? Uhum. Então, assim, agradeço demais o convite, espero ter correspondido. Contem conosco sempre. Se precisar, a gente volta a conversar, detalhar algo mais que tenha ficado um pouco sutil para vocês. E muito obrigada. Tá bom, então. Obrigada, professora Socorro. Até mais. A gente Fico vai no encerrar aguardo aqui a de contar com gravação. vocês. Tá Tchau. certo. Tchau.